Nosso primeiro módulo do curso de formação comum do PIBID e IFB, que tem como foco letramento para a democracia, versa justamente sobre os letramentos para o PIBID. Quando a gente pensa num curso de formação docente, esse curso naturalmente, necessariamente, ele é atravessado por prática de texto. Não só o curso, toda a nossa vida é atravessada por prática de texto. Obviamente, eu sou linguista, vocês já me conhecem, e vou puxar a brasa para minha sardinha, claro. No entanto, guardando essas ressalvas, de fato, quando a gente vai tentar entender o que é o ser humano, a linguagem, a língua, a linguagem, a capacidade de o ser humano produzir linguagem, alguns vão chamar de faculdade da linguagem, é o que de fato nos diferencia dos outros bichinhos, dos outros animais. Eu estou na minha casa, né, que é uma casa numa região mais rural, então vocês devem estar ouvindo outros animais. O silvo de passarinho, tem um aqui bem pertinho de mim, que provavelmente eu estou debaixo do ninho dele, que ele não está muito feliz, então ele está emitindo sinais. Ó, vocês viram? Ele deu um rasante aqui. Ele está emitindo sinais. Esses sinais são físicos, então ele se deslocou, isso é um ato de comunicação, mas também são auditivos, né? Ele projetou um conjunto de sons que buscam acionar no seu interlocutor, entre muitas aspas, porque não é interlocutor, um conjunto de reações. Para os animais, para os outros animais, tudo bem, nós somos animais também, mas somos animais que nos adaptamos de uma forma muito específica, muito peculiar. Nós somos a praga mais bem-sucedida do planeta Terra. Nós estamos em todos os lugares, né? E o que foi que nos deu essa possibilidade? Ah, nós somos seres racionais. Sim, mas o que está na base da racionalidade? A capacidade de produzir linguagem. Então, geralmente quando eu estou dando aula de introdução à linguística, eu falo, gente, o que nos diferencia dos outros bichos? O fato de que a gente pode falar, né? E o ato de fala, o ato de produção de linguagem, língua, linguagem verbal, linguagem feita com palavras, diferencia-se muito desses dois exemplos que eu dei, da comunicação dos outros animais. Os animais, eles se comunicam necessariamente, tá? É um dos elementos de adaptação. Por exemplo, a gente vai ter formigas. Não sei se vocês já brincaram de passar o dedinho assim na... Tem uma carreira de formigas caminhando, né? Andando uma atrás da outra, e você passa o dedo assim. Isso é coisa de menino de roça, gente. Você passa o dedinho assim, e aí elas não vão achar para onde ir. Por quê? Você espalhou ali o comunicador, que é o comunicador químico, né? Que são os feromônios, enfim, que eles excretam, as substâncias que eles excretam, e que são recebidas pelas outras formiguinhas para seguir naquele caminho. Até que elas encontrem novamente, leva alguns segundos, mas em alguns segundos elas ficam, meu Deus, para onde vamos? Porque se rompeu ali o elo de comunicação entre as formiguinhas que estavam na frente e as formiguinhas que estavam vindo atrás. Mesma coisa acontece, por exemplo, num outro reino, que não é o reino animalia, né, que é o reino fungi, que é a comunicação química. Inclusive, é necessário dizer que não só no reino fungi existe a comunicação química, né, então os fungos vão secretar determinadas substâncias que vão ser entendidas quimicamente pelos outros organismos ali, mas também, por exemplo, na internet das árvores. As árvores estabelecem uma rede, né, subterrânea, em que, especialmente quando existe uma grande densidade de árvores, né, numa mesma região, as árvores maiores protegem as árvores menores. Se uma árvore está sendo atacada por um determinado patógeno, ela vai emitir sinais químicos pelas suas raízes que vão ser lidos pelas outras árvores e que vão se proteger quimicamente desses ataques, desses patógenos, enfim. Então, a comunicação existe onde há vida, né? Nós nos comunicamos para vivermos. Nós bichinhos, nós seres vivos, enfim, nos comunicamos para vivermos. E o que diferencia, então, tanto os seres humanos dos outros animais? Nós levamos essa capacidade de comunicação ao extremo. Nós somos capazes de produzir linguagem de uma maneira muito mais sofisticada do que os outros animais. Por exemplo, o que os outros animais não conseguem fazer? Eles não conseguem elaborar uma comunicação criativa, eles não conseguem criar enunciados novos. Eles têm
um tipo de comunicação que é definida geneticamente. Então, quando um passarinho de uma determinada espécie faz um gritinho específico, esse grito vai desencadear uma determinada reação. Necessariamente, os outros animais da sua espécie só vão conseguir entender isso. Esse passarinho ele não vai poder compor uma sinfonia, ele não vai poder compor um conjunto outro diferente que vai ser entendido pelos outros membros de sua espécie com as camadas de profundidade, por exemplo, que nós conseguimos ao compormos uma canção ou uma música instrumental. Mesma coisa acontece, por exemplo, com cachorros. A gente acha que o cachorro ele é muito inteligente, de fato. Ele tem uma adaptação, porque vocês sabem que nós seres humanos fomos selecionando animais domésticos. Então, por exemplo, o lobo, ele não abana o rabo, mas nós selecionamos aqueles espécimes ao longo de milhares de anos que tinham como reação abanar o rabo, demonstrando alegria, enfim. E aí a gente tem os cachorrinhos que abanam o rabo. Aqui na minha casa é muito engraçado porque eu tenho 3 vira-latas. E eles aprenderam a sorrir. Então eles fazem alguma traquinagem, eu vou dar uma bronca neles, eles mostram todos os dentes da boca, assim, é muito engraçado. Ou eles vêm pedir comida, aí eles já vêm sorrindo. Por que isso? Porque nós entendemos que a alegria é legal para o ser humano? Não. A minha humana vai ficar feliz? Não. Eles simplesmente reproduziram um comportamento que eles viam da gente, de mostrar os dentes. Para os animais, normalmente esse mostrar os dentes tá associado ao rosnar, né? Mas para nós seres humanos, mostrar os dentes está associado a outra coisa. Eles entenderam que é essa outra coisa? Não, eles entenderam que ao fazer isso, não é nem que eles entenderam, eles foram condicionados que ao fazer isso, eles teriam uma determinada reação dos seus humanos. Fosse fazer um carinho, fosse não brigar tão feio, fosse dar comida. E, então, isso eu estou dizendo de uma adaptação recente, porque são vira-latinhas, enfim, um aprendeu, vamos dizer, e os outros repercutiram esse comportamento. Eles entendem o conceito de alegria, de felicidade, como nós seres humanos entendem? Não. Entendemos, né? Não. Outra coisa que os cachorros não podem fazer. Então, os meus cachorros, eles vivem querendo fugir de casa. Então, toda hora eu tenho que reforçar a cerca, porque eles fogem o tempo todo. E eles sempre dão um jeito de fugir. Eles conseguem planejar do tipo assim, o Apa, eu tenho 3 cachorros, como eu falei, né? O Apa, o Luke já faleceu, tadinho. O Apa, o Chewbacca e a Leia. Aí, o Apa, que é o mais fujão, vai virar pro Chewbacca. Chewbacca, olha, presta atenção, amanhã, quando a humana se distrair e abrir o carro pra sair pro trabalho, a gente corre na hora. Beleza? Beleza. Então até amanhã tá combinado. É assim que funciona? Não. Eles simplesmente reagem. Eles viram um portão aberto, eles vão sair correndo. Eles não têm essa capacidade de prever o futuro, de lançar-se ao futuro por meio da linguagem. Nós seres humanos temos. Mesma coisa, o ser humano ele tem uma característica pela forma de estruturação da sua linguagem que é muito bonita. Nós somos seres históricos. Por que nós somos seres históricos? Porque nós falamos da história, porque nós registramos a história, nós percebemos essas 2 dimensões, espaço-tempo, de uma maneira diferente. Nós somos seres limitados, né? Nós não entendemos nas 4 dimensões, enfim, a gente entende de forma tridimensional. Mas nós percebemos que algo acontece, que é essa passagem do tempo. E essa capacidade de falarmos sobre o tempo é grande coisa do que nos forma como seres humanos. Nós somos seres históricos, portanto. Quando a gente pensa na memória de elefante, o elefante se lembra, mas ele se lembra da mesma maneira como nós seres humanos nos lembramos, ele cria fabulações e narrativas para contar do seu passado, ele passa essas informações para os outros elefantes, compartilhando um conhecimento comum? Não. Então, existem vários elementos que distinguem a nossa capacidade de produção de comunicação da que outros animais expressam. Mais recentemente, e aí o pessoal da biologia pode falar melhor disso do que eu, a gente está tendo uma série de quebras de paradigmas. Então, coisas que se pensava que somente os seres humanos fossem capazes de fazer, a gente já está vendo que não, os outros animais, golfinhos, macacos, enfim, são capazes de fazer. Recentemente,
Um determinado grupo de macacos chegou ao estágio da pedra lascada, ou seja, eles estão usando ferramentas para produção de instrumentos para abrir frutinhas, enfim. Algo que aconteceu alguns milhares de anos atrás, algumas centenas de milhares de anos atrás, com a nossa espécie, Homo sapiens, que virou a Homo sapiens sapiens, né? Então, nós não somos tão especiais assim quanto essa perspectiva especista nos leva a crer. No entanto, ainda assim, a nossa linguagem tem características muito particulares e muito ricas que nos possibilitam sermos seres humanos. A linguagem, portanto, atravessa quem nós somos e o que nós podemos fazer, em especial em termos sociais. A linguagem é o principal instrumento, é a principal ferramenta de construção da sociedade. Todas as sociedades são estruturadas a partir de trocas linguísticas. Essas trocas linguísticas estarão presentes em maior ou menor medida em todas as práticas sociais. E esse é o tópico do próximo videozinho que eu vou gravar agora para vocês.